Antes de começar esse vídeo aqui, me responde só algo entre nós, vai ficar só entre nós. Já aconteceu com você também de você dobrar os seus joelhos para orar e não sair nada? Ou então, já aconteceu com você? Geralmente quando a gente é adolescente isso acontece. Dobrar os nossos joelhos e a gente ficar na hora da oração com tanto medo de falar algo errado que a gente acaba travando. Já aconteceu isso com você? Já passou por a experiência da sua vida de você ter desejo de aprender a orar? Como os discípulos disseram a Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Já aconteceu isso com você? Muito bem. Eu quero que o vídeo de hoje te ajude. Por isso, nós iremos falar 5 passos para uma oração eficaz. Os 4 primeiros passos são muito importantes, mas o quinto é extremamente importante. Então, o acordo que eu quero fazer com você, eu vou me esforçar para dar um conteúdo aqui que vai abençoar a sua vida, um conteúdo de Deus, e você assiste até o final e deixa o seu like e compartilha com todas as pessoas que você sabe que esse vídeo é necessário. Bora lá pro vídeo? Olá, querido irmão, que bom ter você por aqui. Se é a sua primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o Breno, você está no meu canal do YouTube. Aqui nesse canal, meu único e exclusivo objetivo, gente, é dividir a palavra de Deus, dividir estudos sobre a palavra de Deus. Séries, lives, vídeos sobre algum tema da nossa vida cristã, mas sempre à luz das Sagradas Escrituras. Sempre dando o melhor da teologia, pelo menos o melhor que eu posso produzir de teologia, para servir você, meu irmão e minha irmã. Por quê? Tanto eu como todos esses que passam a me seguir, passam a se inscrever nesse canal, sabem a importância de estudar as Escrituras e sabem também que sem o estudo das Escrituras, sem meditar na palavra de Deus, dificilmente Cristo vai passar a ser formado dentro de você. Então, se você também pensa assim, junte-se a nós agora mesmo. Clique aqui no botão vermelho inscrever-se, se inscreva, ativa o sininho e todos os vídeos que publicarmos aqui você vai conseguir acompanhar e assim você vai conseguir pensar sobre o assunto que nós estamos aqui tratando. No vídeo de hoje, eu quero dar uma luz sobre esse quesito e esse ponto sobre oração. Inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre orações aqui no meu canal. No Sermão da Montanha, eu estou justamente na parte em que Cristo fala sobre oração, que Cristo ensina a oração do Pai Nosso, e eu detalho essa oração em alguns vídeos aqui. Eu gostaria que você, depois que acabar esse, procure aqui na playlist sobre o Sermão da Montanha os vídeos relacionados à oração para que você possa crescer nesse assunto, ok? Mas agora eu quero dar 5 regras para que sua oração seja eficaz, e a última regra talvez é a mais importante que você deva saber aqui. Isso que eu estou fazendo agora, não sou eu que criei, eu não fui o primeiro a pensar nisso, estou usando aqui essa estrutura que João Calvino, um grande teólogo reformado, ele produziu essas regras para ajudar as pessoas em suas orações. Isso porque ele sabe a importância da oração. E nesse produzir destas regras, João Calvino vai dizer que a primeira regra, preste atenção nisso, a primeira regra que deve conter na sua postura quando você for orar, a primeira é o temor do Senhor. A pergunta é, o que seria esse temor e como desenvolver esse temor em oração? Primeiro ponto para te ajudar, um conselho. Saiba o que é oração. Oração é uma audiência que você agora conseguiu acesso por causa de Cristo Jesus com o Todo-Poderoso. Oração é você estar na presença da pessoa mais magnífica e ter oportunidade de conversar com ela por alguns minutos ou por algumas horas. Isso é oração. Pense na pessoa mais ilustre que você gostaria de conhecer, uma pessoa que você tem sonho de trocar uma palavra, de ver, de tirar uma foto. De repente, essa pessoa aparece na sua frente. Você fica sem saber o que dizer. É a pessoa mais ilustre que você já viu, é a pessoa mais sábia, mais inteligente. É uma pessoa que você tem muita admiração e, de repente, ela está na sua frente e ela quer conversar com você. Nitidamente, você vai sentir o que Calvino está dizendo que é a primeira regra da oração. Você vai sentir o temor. Você vai saber que não é qualquer coisa que você vai falar para aquela pessoa, que aquele momento pode ser único, aquele momento importantíssimo, talvez não se repita. Então todas as suas palavras vão ser selecionadas para falar. Outro grande exemplo, e esse aqui vai ficar muito claro, porque aqui você não precisa pensar em nada, eu quero que você veja essa foto aqui. Você se reconhece o que é isso? Deixa eu te dizer, isso aqui é um vaso chinês do século XVIII, e esse vaso aqui, agora, alguém chega e coloca ele nas suas mãos. Normal. Você olha para o vaso, bonito, feio, grande, pequeno, normal. Mas de repente, agora que o vaso está nas suas mãos, alguém chega e diz para você assim, tudo bem? Você sabia que esse vaso que está nas suas mãos custa 70 milhões de reais?
Que incrível, não? Esse vasinho, bonito ou feio, não sei qual é a sua opinião, custa 70 milhões de reais e agora alguém chegou, algum doido chegou e deu na sua mão. Fala pra mim, o que você vai ter medo? Qual é o medo que você vai sentir? Do vaso machucar você ou de você fazer alguma coisa com esse vaso? Um vaso de 70 milhões, gente. 70 milhões agora está nas suas mãos. Se você não sabe o valor do vaso, você pega, maravilha. Mas quando alguém te fala o valor do vaso, você fala, meu, tira esse vaso da minha mão, porque eu sou todo estrambelhado, eu sou toda destrambelhada, esse vaso vai cair, eu não tenho 70 milhões para pagar e reembolsar essa pessoa que é o dono desse vaso. É exatamente isso que Calvino vai dizer que é a primeira regra para entrar na oração com o seu Deus, com o Senhor Todo-Poderoso. Esse temor não é medo de você danificar a Deus, como por exemplo o vaso. Não é medo, você não consegue danificar a Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, mas Ele espera que você entre na presença dEle com esse temor. Deus espera que você entre na presença dEle em oração com esse desejo de não danificar o nome de Deus aqui dentro, no seu coração. De não danificar o nome de Deus com a sua conduta. Calvino vai dizer, analisando, e eu fiz isso em alguns vídeos passados, procure aí Oração do Pai Nosso ponto a ponto, eu fiz uma live, quando Calvino analisa aquela parte da oração em que Jesus ensina os seus discípulos a orar, santificado seja o seu nome, o que ele está querendo dizer é, o seu nome é santo, mas que o meu coração santifique ainda mais. Que eu não faça o meu coração, as minhas ações, desonrar seu nome. É exatamente isso que Calvino está dizendo aqui, sobre a primeira regra da sua oração. Você precisa saber o que é que está acontecendo ali quando você dobra os joelhos para orar. O que foi que Cristo, quando rasgou o véu, o que ele conseguiu para você? Qual é esse acesso que Cristo te deu? Um acesso que por meio de Jesus você entra na presença do Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode mudar a sua vida num estralar de dedos. Aquele que pode lhe dar o que ninguém mais pode dar. Paz que excede todo entendimento. A segunda regra, Calvino vai chamar de insuficiência espiritual. Uma oração eficaz não é aquela que tenta, por sua devoção, encantar a Deus, mas é aquela que, ao contrário, está totalmente preocupado em ser sincero, entrar na presença de Deus comprometido em se arrepender dos seus pecados. Entrar na presença de Deus totalmente aberto e rendido a confessar diante de Deus a sua insuficiência. Aqui o que ele está dizendo é, uma oração eficaz é aquela que entra na presença do Senhor decidida a rasgar o coração e confessar a sua insuficiência e os seus pecados. Ele vai dizer que nós devemos entrar na presença de Deus com a disposição de um mendigo, com o reconhecimento espiritualmente de um mendigo, aquele que sabe que não tem condição de se manter sozinho e por isso ele mendiga, né? É assim que entramos. Não entramos em oração para conquistar força por meio de uma bela oração, aquilo que queremos, mas entramos diante de Deus para que, confessando os nossos pecados, o Senhor possa guardar o nosso coração para continuar a temer o seu santo nome, a continuar crendo em sua palavra, crendo no poder do nosso Deus e sendo consolado pelo nosso Deus. Quando você entender a sua insuficiência espiritual, a sua incapacidade de você guiar a si mesmo diante de Deus para impressioná-lo, logo arrependimento e confissão fará parte naturalmente da sua vida de oração para com Deus. A terceira regra para uma oração eficaz é uma oração com uma confiança submissa a Deus. Como desenvolver na oração esta regra, a terceira regra, uma confiança submissa a Deus? Eu vou dizer isso para você. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. O que Cristo conseguiu para nós é uma dádiva, é uma graça. Entrarmos na presença de Deus, o véu rasgado, acesso a Deus por meio do santo testemunho de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela obra da cruz. Nós estamos agora com permissão a um Deus Todo-Poderoso. Isso é magnífico. Mas nós entramos em oração diante do nosso Deus ainda com uma natureza pecaminosa que nos faz viver para nós mesmos, com o ego. Quando Calvino diz que uma oração eficaz é uma oração que exerce uma confiança submissa a Deus, é quando uma pessoa entra diante de Deus em oração disposta a abrir mão totalmente do seu eu, do seu ego. É no momento da oração que, de fato, você vai poder ver se você crê de fato ou não. Há um teólogo que diz que o homem é aquilo que ele é em oração e nada mais.
Me explique, Breno. Eu te explico. Você pode pregar, você pode cantar, você pode ser um evangelista, um missionário, um professor, você pode ser o que for em sua igreja, mas você é, diante de Deus, aquilo que você é em oração. Você pode pregar às pessoas para que elas creiam e sejam submissas a Deus, mas quando você dobra o seu joelho para orar, as suas orações são todas voltadas em cima do seu eu. Significa dizer que quando eu entro na presença de Deus, por causa da comunhão do nosso Pai, pois Ele é o nosso Pai, nós sentimos liberdade para dizer: Deus, é isso que eu preciso, ou é isso que eu acho que eu preciso. Há uma liberdade, o Espírito Santo nos dá essa liberdade de estar diante do nosso Pai. Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: Pai nosso. Por causa de Cristo, agora nós temos Deus, o nosso Pai. Uma liberdade grandiosa para que eu possa pedir como expressão da minha fé. Mas uma oração com confiança submissa em Deus, ela basicamente diz assim: isso é o que eu preciso, mas faz a sua vontade. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6? Não foi assim que o próprio Cristo orou no Getsemane? Pai, passa de mim esse cálice. Uma oração honesta, uma oração pesada de dor. Cristo estava já tendo visões do que ele iria sofrer, e na sua fraqueza, na sua carne, Jesus está cogitando a possibilidade de: passa de mim. Mas a oração do servo de Deus não é aquela que ele não pensa em por algum momento de se livrar da dor, de se livrar da angústia. Não, a oração do servo de Deus não é aquela que não tem nenhum momento de fragilidade. Não é isso. A oração do servo de Deus é aquela que sempre termina com uma confiança submissa a Deus. Seja feita a sua vontade. Essa é a disposição que Cristo espera quando você dobrar os seus joelhos. Você pode pedir, você pode falar: Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo outro, quero aquilo outro. Mas você deve estar satisfeito em terminar a oração dizendo: Senhor, eu estou com o meu coração desejando a sua vontade. Se tudo isso não for sua vontade, eu quero a sua vontade. Porque eu estou submisso ao Senhor, não o Senhor está submisso a mim. Mas aí, para a quarta regra, Calvino vai dizer assim: uma oração eficaz é uma oração de alguém que ora com fé e com esperança. E a grande questão pode ser assim: o que adianta eu orar com fé em algo que eu quero, se só vai acontecer aquilo que Deus quer? Veja bem, meu caro irmão, minha cara irmã. Sim, é a vontade do Senhor que vai acontecer. Mas o Senhor nos convida, por meio da oração, a se expressar. O Senhor nos convida a crer em seu santo nome. O Senhor nos convida, mesmo em dificuldades, mesmo em fraqueza ou mesmo em momentos bons, a dobrar o seu joelho e crer. Crer no seu Deus. Porque o caminho da pessoa que está satisfeita só com o conhecimento de Deus é alguém que não ora com fé. E sim, eu sei que Deus faz aquilo que Ele quer e os seus propósitos sempre acontecem. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Não é a oração que faz Deus agir. Alguns decretos de Deus não dependem de oração. Então, Deus faz e pronto. Mas alguns decretos de Deus só acontecem depois que Deus direciona o seu povo ou alguma pessoa para orar. Algumas coisas só acontecem que são a vontade de Deus, mas só acontece depois de que o seu povo é destinado a orar, a buscar. Aí a pergunta é: se é a vontade de Deus que sempre vai acontecer, por que Deus me coloca essa responsabilidade de crer na oração? Por que algumas vontades de Deus só acontecem na sua vida depois que Ele começa a se destacar para a oração, Ele começa a te incomodar para orar e para você dobrar a sua carga de oração e passar mais tempo em oração com Deus? Isso por causa do seu coração, meu irmão. Isso é por causa do seu coração pecaminoso, que tem a tendência de achar que tudo o que acontece com você é porque, no fundo, você merece. Então Deus faz você necessitar de algo, Deus faz você vir até Ele, crendo de que Ele pode, e então Ele executa aquilo que você tem pedido em oração, para que você entenda que é a dependência de Deus que fez você conseguir. A quarta regra não anula, não entra em confronto com a terceira regra, porque é em crer no Senhor, é em pedir com uma esperança e confiança no Senhor que fará com que, mesmo que o não de Deus seja dado, o seu coração está satisfeito na vontade de Deus. Que Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é o bem que diz respeito ao que você acha que é bom, mas é bom no que diz respeito ao conjunto de todo da sua história aos olhos de Deus. Olhos esse que não sofre o tempo, como eu e você. O passado é experiência, o presente para mim é novidade, o futuro é só expectativa. Deus tem toda a sua linha do tempo diante dele e ele faz
aquilo que é bom para a glória do nome dele sobre a sua vida. Seu papel, sabe qual é? Dobrar o seu joelho, crer. Crer que o Senhor te ouve, crer que você tem um pai que você pode pedir. E porque Deus te ama, Deus não vai dar tudo que você pede. Porque Deus é misericordioso, ele não vai dar tudo que você pedir. Porque você pede muitas das vezes com motivação pecaminosa, mas por ser gracioso, até mesmo o não de Deus vai fazer com que o seu coração sinta paz como nada pode te dar. A quinta e última regra, Calvino vai chamar de regra das regras. É a regra da graça. O que ele quer dizer com isso? Meu amigo, minha amiga, talvez você está pensando, nossa, eu vou anotar isso aqui. E sim, anote. Mas eu vou ver esse vídeo do começo. Sim, veja do começo. Eu vou compartilhar com o grupo da minha igreja. Sim, compartilha, compartilha, compartilha. Mas, entenda isso aqui. Não é obedecer às regras que farão com que você tenha as suas respostas de orações. Não é obedecer essas 4 regras que você está aprendendo aqui no meu canal, que Calvino ensinou nas institutas dele. Não é obedecer às regras que farão com que você tenha acesso a Deus e Deus seja obrigado a conceder o que você quer. O cumprimento dessas regras não serve para ter de Deus aquilo que você quer e forçar Deus a fazer aquilo que você precisa. Isso é uma ideia farisaica, isso é a ideia dos fariseus que Jesus encontrou, que acreditava que na obediência da lei eles poderiam ser salvos, ou Deus seria obrigado a salvar aquele que obedecesse às regras rigorosamente. Breno, então por que você fez esse vídeo? Por que você está citando o trabalho do Calvino? Por que você colocou no seu título 5 regras para uma oração eficaz? Para que me servem essas regras se elas não me servem para que eu ore de uma forma perfeita para que Deus seja meio que obrigado a fazer o que eu quero? Preste atenção nisso. As regras não fazem nós merecermos a atenção de Deus, mas as regras que eu estou citando fazem com que o seu coração seja alinhado sobre quem é o Deus que você está entrando na presença em oração. As regras não fazem para que Deus não tenha outra opção a não ser te dar. As regras fazem com que o seu coração olhe e veja a insuficiência e saiba como entrar na presença santa desse Deus. Não é o cumprimento das regras que farão Deus te dar, mas o cumprimento e observação dessas regras que Calvino nos dá para olhar fará com que o seu coração entenda a grandiosidade do Deus a quem você tem orado. E aí você vai começar a ver que as suas motivações sempre giram em torno de você e não de Deus. Quando você começa a ver que a sua oração não tem temor do Senhor, você fala com Deus de qualquer jeito, como se ele fosse um coleguinha da sua escola. Você vê que você não se acha tão insuficiente, dificilmente você ora pedindo a Deus perdão, você não choca mais com os seus pecados. Você já não tem a confiança submissa a Deus, porque Deus é obrigado a fazer, e enquanto ele não faz, você tem aquela oração farisaica de pedir, usar sempre a mesma oração, repetição de palavras, porque você quer que Deus seja submisso a você, porque você não consegue estar satisfeito com a confiança submissa em Deus. E por último, você não ora crendo, você não crê quando ora. O seu coração não queima mais dizendo Deus pode. Se ele quer ou não, isso é com ele. Todas as vezes, meu irmão e minha irmã, que você dobrar os seus joelhos para orar, o teu coração precisa estar queimando com a verdade santa. Deus pode. Se ele quer, se ele vai fazer outra história, mas no teu coração você tem que dizer, Deus pode. Recentemente nós ouvimos uma mensagem sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na comunidade, nosso pastor falando sobre o desafio que o Nabucodonosor fez. Quem pode livrar você das minhas mãos? Os 3 jovens disseram, Deus pode. Se ele vai ou não, isso não é nossa parte, mas nós cremos que ele pode. E por último, você precisa saber que não é elas que farão com que Deus seja obrigado, porque não são elas que fazem Deus ouvir sua oração como se não tivesse outra escolha. É por causa do testemunho de Jesus Cristo, tá? Que o Senhor ouve sua oração. É por causa de Jesus Cristo que o Senhor, ele ouve o seu clamor. É por causa do testemunho, da oração santa do Espírito Santo, que intercede por você, por te amar. Então, obedecer essas regras não vão fazer Deus ser obrigado a te ouvir e a atender a sua oração, e aí sua oração será eficaz. Essas regras servem para que o seu coração saiba quem é o Deus a quem você tem orado. Bom, eu espero que isso tenha te feito pelo menos pensar sobre a sua oração. Eu espero que isso tenha te feito refletir sobre suas orações e a forma como você entra na presença santa do nosso Deus. Muitas orações não são ouvidas porque muitas pessoas não entendem o que é isso. Esses 5 passos, extremamente importantes, para alinhar o teu coração, para que você entre com reverência na presença de Deus. Você também pode
agregar esse conhecimento clicando no meu vídeo que vai aparecer aqui no final sobre a oração do Pai Nosso, em que Cristo ensina os seus discípulos a orar. Eu fiz um comentário passo a passo de cada ponto dessa oração, o que Cristo queria nos ensinar. Clica e assista. Você pode também achar nas descrições forma que você pode contribuir com o meu canal. Você sabe, está vendo, quem me acompanha sabe, nós estamos crescendo e preciso de materiais, de recurso que custam alguma coisa. Então você pode contribuir, se Deus tocar no seu coração, na descrição há algumas formas que eu vou deixar lá para você conseguir contribuir conosco. Deus te abençoe, gente. Até o próximo vídeo.